Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos, dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia, e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é domingo, dia 20 de julho, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. E hoje é o nosso vídeo pré-jogo. Sim, nosso vídeo pré-jogo. Hoje o Botafogo enfrenta o Sport, né, às 18 horas. Em algumas matérias sai que é 17h30 e outros sai que é 18 horas. Então, vamos lá, 17h30 para você já acompanhar lá o pré-jogo na emissora de TV que você vai assistir ao jogo. Então o Botafogo enfrenta o Sport lá no Recife, né, na Ilha do Retiro, chamada Ilha do Retiro. Mas antes, nós vamos falar sobre alguns assuntos. Você vai ver a lista de relacionados, você vai ver que temos a presença do Juan Cruz. Juan Cruz está entre os relacionados, muito embora ele já esteja ali negociando, né? O Botafogo está negociando a saída do Juan Cruz, provavelmente para a MLS. Vamos ter ali somente um volante relacionado, que é o Newton, né? O Alan, que seria o outro volante, sentiu um desconforto, e aí, para não lesionar, né, está sendo poupado. Outro jogador que você não vai ver na lista é o Savarino, na lista de relacionados. O Savarino também não se encontra na lista relacionada pelo mesmo motivo, né? Sentiu um desconforto, e para não agravar mais ainda as suas condições, está sendo poupado. Você sabe muito bem que o Savarino já teve esse tipo de problema este ano, né? Já teve ali uma dificuldade ali nas suas atividades, e por alguns jogos ficou de fora aí do Botafogo para ser exatamente preservado de uma lesão mais grave. Você vai ver também que não está ali o Danilo Barbosa, né? Parece que o Danilo Barbosa realmente está negociando a sua saída, porque como não existe uma justificativa física, né, para a ausência do Danilo Barbosa, a única explicação que nós temos é que ele realmente está de saída do Botafogo. Temos também aí novidades nas questões de busca por contratação, né? Você sabe, o Botafogo aí atrás do Inestrosa. O Inestrosa também entrou no radar do Fluminense. O Fluminense está recebendo valores referente à venda do João Arias, e provavelmente vai executar aí essa possibilidade, né? Essa negociação vai sacramentar. Mas o Botafogo já fez oferta, e o Botafogo pode voltar a fazer uma oferta desde que chegue ali nos valores do clube ou valores próximos. Também pode ser um dos destinos do Inestrosa, né? O ponta direita Inestrosa do Atlético Nacional, lá do Uruguai, não, ou da Colômbia, acho que é da Colômbia o Atlético Nacional. Então é um jogador que pode pintar ou no Botafogo ou no Fluminense. Eu quero comentar com você um assunto. Sim, o Danilo, né, já está chegando, já chegou, e em breve estará ali à disposição, depois de assinar o contrato, fazer seus exames médicos, vai estar à disposição aí um ganho ali para o setor do volante, né, do primeiro volante do Botafogo, um ganho muito representativo. Um ganho muito representativo. O Danilo é um excelente jogador. Quem recebeu também agora o visto de trabalho, né, para poder fazer ali a sua inscrição no BID, foi o Jordan Barreira,
né? Vamos ver com essas condições do Jordan Barreira, vamos ver o que ele pode render, né, para o Botafogo. Um outro jogador que eu queria comentar com você, que você não vai lembrar, mas eu falava muito dele já no passado por algumas situações que o Botafogo estaria enfrentando e pelas suas características. Na realidade, eu falava sobre 2 jogadores. Um deles foi contratado pelo Mirassol, né? Enquanto o Botafogo preferiu contratar Juan Cruz, Elias Manuel. Esse jogador que eu falava, já você vai ver em vídeos passados, você pode procurar lá muito antes, lá do ano passado ainda, né? E eu falava, cara, esses 2 jogadores são muito interessantes. Por quê? Primeiro, naquela época o nosso jogador da reserva era o Tiquinho Soares. E eu falava, primeiro motivo, ele é mais novo do que o Tiquinho Soares. Ele é mais novo, tem praticamente as mesmas características, mas é mais novo do que o Tiquinho Soares. Segundo motivo pelo qual o Botafogo poderia procurar esse jogador. Cara, porque era um jogador que pertencia ou atuava num clube que jogava na altitude. Então, quando você fosse jogar na altitude, e agora nós vamos jogar contra a LDU na altitude, esse jogador, ele seria um jogador a mais no nosso elenco acostumado a jogar na altitude. Você sabe, jogar na altitude é muito difícil. Então, e o terceiro, né? Terceiro assunto, ele seria muito mais barato do que os outros. Porque ele foi contratado pelo Mirassol, Chico da Costa. Você vai lembrar que eu falava do Chico da Costa. Ele pertencia ao time que jogava numa altitude muito, muito grande, Bolívar. Eu falava dele quando ele enfrentou o Flamengo o ano retrasado. Depois, o ano passado, enfrentou de novo o Flamengo, ou esse ano. Só que esse ano ele já estava no Cerro Porteño. Ele saiu do Bolívar, um time jogando na altitude, e foi para o Cerro Porteño. No Cerro Porteño não se deu bem, foi contratado agora pelo Mirassol. E ele já tem 2 jogos e 2 gols. Ou 3 jogos, porque 2 jogos ele começou, jogou 90 minutos, vamos dizer assim. Ele jogou 90 minutos. E nesses 2 jogos ele fez 2 gols. Chico da Costa era um centroavante que eu gostaria muito de ver no Botafogo. Assim como lá atrás, antes da SAF, eu falava, cara, eu gosto muito do Léo Gamalho. E o Botafogo nunca pegou o Léo Gamalho. E toda vez que o Léo Gamalho estava num clube lá, Vila Nova, CSA, o Léo Gamalho era artilheiro lá da Série B. Eu gostava desse jogador. Mas esses jogadores, eu sei que eles agora não se encaixam no perfil do Botafogo. O Chico da Costa não. O Chico da Costa, nós temos ali o Arthur Cabral, e o Chico da Costa seria um reserva de luxo, um excelente jogador para essa posição. Cara, e facilitaria muito o Botafogo nos confrontos na altitude. Entendeu? Por quê? Porque ele jogava no Bolívar. O Bolívar, se não me engano, é um dos times que jogava no maior nível de altitude. Né? É um dos times, né? Tem aquele Wilstermann, né? Que também, Jorge Wilstermann, que lá do Equador, sei lá, da onde que joga numa altitude muito grande. Tem muitos clubes que jogam em grandes altitudes, e o Bolívar era um desses clubes. O outro jogador era um parceiro dele, que também é brasileiro. Era o Bruno... Não é Bruno Nazário, não. Eu esqueci. Bruno Sávio. O Bruno Sávio, que era parceiro do Chico da Costa. O Bruno Sávio, ele joga pela ponta direita e ele joga pela meia. Então, cara, pelo jogador que o Botafogo está procurando, cara, seria um excelente jogador para você ter ali no elenco. Um excelente jogador. Vai ser barato, porque esses jogadores têm os próprios direitos econômicos,
não vai ser caro e você vai ter um excelente jogador acostumado também a jogar na altitude. Bom, então eu queria falar só sobre esses dois jogadores que eu já falava há muito tempo. Chico da Costa e Bruno Sávio. Você vê que às vezes vale a pena ouvir falar, né? Dar ouvidos ali. Cara, eu falei isso, porque como eu falo, cara, às vezes você fala, o Botafogo precisa contratar um ponta. Tá, tudo bem, mas quem? Você não faz parte do scout, o scout não. O scout tem ferramentas, cara, que nós não temos. Mas você, como eu, qual jogador que você gostaria? Escreve ali nos comentários. Faz seu comentário, eu gostaria de fulano do time fulano. Eu gostaria de fulano, Beltrano do time Beltrano. E aí você vai interagindo e a gente vai vendo. Às vezes você tem uma ideia até melhor do que a minha, né? Você não pode pedir ao Messi, né? Aqui a tua ideia sempre vai ser melhor do que a minha. Mas dá lá, mostra ali os seus conhecimentos, vai lá no comentário, faz o seu comentário, dá a sua ideia e aí a gente vai dialogar a respeito desse assunto. Então, Chico da Costa e Bruno Sávio. Bom, então o Botafogo também continua aí atrás dos seus jogadores. Eu não sei se já fizeram uma nova proposta para o Dantas, né? É importante saber. Sim, parece que o Serafim também está deixando o Botafogo, né? Você também vai se lembrar que eu falava sobre 13 jogadores, né? 13. Não, a mão só não dá. 13 jogadores que precisavam deixar o elenco. Aí eu falava, Elias Manuel, Serafim, Juan Cruz. Eu falei um monte lá de jogadores ali que poderiam ali se o Botafogo se desfazendo. Cauê já foi também pro Porto. Esses jogadores assim, você vai fazendo você vai tendo pouco rendimento sobre esses jogadores, pouco lucro, né? Mas você vai fazendo um caixa, e aquele caixa depois você pode chegar lá na frente e comprar um jogador mais acessível, mais dentro do padrão que o Botafogo precisa, que é um alto padrão. Aqui é um alto padrão. Então, dentro desse aspecto, você sabe que o nosso canal dá a sua opinião. Nós damos opinião. Cara, eu gosto do jogador tal e eu falo. Como eu falei, Léo Gamalho. Quando eu falava Léo Gamalho lá nos grupos que eu participava, cara, o pessoal me matava. Queria só faltar. Léo Gamalho, Botafogo não é para Léo Gamalho. Eu falo, cara, mas enquanto você não consegue contratar um jogador específico ali, de alto nível, de alta qualidade, você pega o Léo Gamalho. Ele vai te dar uma ajuda. Né? E agora eu falava, já tem um ano e meio que eu falo sobre o Chico da Costa. E ele tá lá no Mirassol e já começou fazendo gol, hein? Fez 2 partidas jogando 90 minutos e 2 gols. E eu falo a mesma coisa do Bruno Sávio. Bom, então vamos lá. O Botafogo vai enfrentar hoje o Sport, lá no Recife. E você sabe, nós já entramos desfalcados, né? Nós não vamos contar com o Alan, não vamos contar com o Savarino. Nós temos essas novidades nos relacionados, que é o Juan Cruz e na realidade a novidade é o Juan Cruz. E temos ali um volante só, que é o Newton, né? O Newton. Não teríamos ali um substituto caso fosse necessário. O que poderia ser feito é recuar o Marlon Freitas para primeiro volante, colocar ali o Joaquim Correia como segundo volante, e aí você ficar um pouco menos agressivo defensivamente. Seria essa a possibilidade caso você perdesse ali o Newton, né, por algum motivo. A outra seria o Caio Pantaleão, mas aí nós precisaríamos de um zagueiro. Muita gente fala, mas nós temos o David Ricardo e nós temos também o Marçal que pode jogar ali. Mas o que acontece? Como o nosso zagueiro canhoto é o Barbosa, cara, você jogar com 2 zagueiros canhotos vai ficar muito difícil. É lógico que faltando 15 minutos, 20 minutos, você não tendo alternativa, você tem que abrir mão dessa tua
disponibilidade, né? Desse jogador que está disponível para você. Então você tem que botar ele, vai jogar com 2 canhotos, com 3 canhotos, você vai jogar com todo mundo canhoto na defesa. Cara, você só tem aquilo ali, você tem que lançar mão dessa sua alternativa, né? Então seria outra possibilidade. Colocaria o David Ricardo do lado direito, o Barbosa do lado esquerdo e o Caio Pantaleão ali como volante, o Caio Fernando como volante. Seria isso. Ou até mesmo botar o David Ricardo como volante e o Pantaleão para jogar do lado direito ali. Seria também essa possibilidade aí no Botafogo. Eu vejo assim. Bom, mas diante disso o Botafogo tem essas dificuldades. Mas nós temos a nossa escalação, é a escalação do canal. Nós não podemos ficar em dúvida, nós não somos o treinador do time, né? O treinador do time é que queima a cabeça para poder escalar o time, porque ele sabe das dificuldades e ele sabe das opções que ele tem. Nós não precisamos ficar aqui queimando a cabeça, ele pode entrar com fulano. Eu falei aqui porque realmente o nosso plantel hoje, para esse jogo, é muito reduzido. Né? Muito reduzido. Então fiz ali contextualizações, mas não falei sobre a escalação. A escalação é a minha escalação, então eu não tenho dúvida da minha escalação. Correto? Eu não tenho dúvida da minha escalação. Eu entraria assim, eu gostaria que o Botafogo entrasse assim. E é assim que eu vou fazer. Ok? Quando eu colocar aqui a minha escalação para vocês. Mas vamos lá, qual seria a sua escalação, Celso? E qual o que você vê sobre esse jogo do Botafogo, sobre a colocação do Botafogo na tabela e sobre a situação do Botafogo em si para a continuidade do campeonato? Bom, eu já falei para você, muitos clubes, se esse jogo fosse no estádio Newton Santos, eu acreditaria que o Sport viesse totalmente fechado ali, totalmente fechado e deixando o Botafogo se desesperar. Como o jogo é na Ilha do Retiro, o Sport está com seu treinador ali necessitando fazer pontuação e a torcida vai empurrar o Sport, né? Eu acredito que o Sport vai sair um pouco mais. O Sport vai sair um pouco mais. E vai deixar um pouco mais de espaço para o Botafogo trabalhar. Então eu acredito que esse jogo possa ser mais fácil. Assim como alguns outros jogos eu falo. Cara, sempre o time mais fácil para enfrentar o Botafogo, para o Botafogo vencer, são os times que jogam de igual para igual com o Botafogo. Os times que jogam trancado, não é que eles jogam trancado. Eles jogam trancado e eles não vão lá para jogar. Eles vão lá para ficar amarrando o jogo e fazendo o antijogo. Então, esse jogo para o Botafogo, por ser fora, eu acredito que seja um jogo que há possibilidade do Botafogo sair vencedor com uma certa facilidade. Bom, então vamos lá à nossa escalação. Escalação do canal. John, Vitinho, Caio Fernando, Alexander Barbosa, Alex Telles, Newton, Marlon Freitas, Arthur, o Joaquim Correia e o Montoro. E lá na frente, o Arthur Cabral. Então vou repetir. John, Vitinho, Caio Fernando, Alexander Barbosa, Alex Telles, Newton e Marlon Freitas, Arthur, Joaquim Correia, Montoro e Arthur Cabral. Eu entraria com o meu time nesta formação, porque eu acho que esta é a melhor formação. As substituições você já sabe, como nós não temos ninguém para botar, quase ninguém, aí você vai e faz. Eu gostaria de ver o Matheus Ponte, porque o Matheus Ponte tem um ataque de surpresa na área adversária melhor do que o Vitinho. Ele é alto, ele cabeceia, ele chuta para gol, ele faz o afunilamento ali para abrir espaço para o ponta no corredor. Então eu gostaria de ver o Matheus Ponte jogando. E aí nós temos a entrada do Cuiabano pela ponta esquerda para tentar um chute de fora. É muito importante o chute de média e longa distância, né? Os cruzamentos têm que melhorar, mas é dentro desse aspecto aí que eu vejo o jogo de hoje. Um jogo com uma possibilidade
do Botafogo conseguir um resultado até razoavelmente mais fácil por conta da situação do esporte, ok? Então é isso aí, um grande abraço, saudações alvinegras.